Fala galera, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal Fanático. Você que está assistindo eu pela primeira vez, seja bem-vindo a esse canal que é dedicado a falar do Santa Cruz e que é feito para você que é tão fanático pelo clube como eu sou. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse problema da questão da transmissão da Série D. A CBF está fazendo jogo duro, está dificultando, não quer liberar e os clubes ficam nessa celeuma. Santa Cruz, 13, Portuguesa já acertaram, né? Até com a emissora para transmitir seus jogos, só que a CBF não quer deixar passar. E é sobre isso que a gente vai conversar também. Vou falar aqui sobre a liberação, né? O fim do contrato de 2 jogadores. Vou falar sobre o possível lateral esquerdo que está para vir. Tá? Teve um que estava aí em negociação, mas o negócio deu para trás. E vou pedir, como sempre faço, para que você dê o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber todo o meu conteúdo, beleza? Vamos embora sem mais enrolações para as notícias. Vamos começar falando sobre essa questão do imbróglio envolvendo, né, a transmissão da Série D. O último vídeo que eu fiz, e aconselho até você a assistir, eu falei, né, especificamente sobre esse assunto. Não vou me aprofundar, porque, como eu disse, eu falei mais no vídeo anterior que foi sobre esse assunto. O vídeo aqui é só um resumão. Então, o que é que está acontecendo? Alguns clubes, né, acertaram com o canal de stream, no caso o canal GOT, né, ou GOT, ou GOT, não sei como a pronúncia, aí você pode dizer como é a pronúncia para mim. E esse canal, ele fez o acordo, né, baseado no que diz a lei do mandante, que é aquela lei que foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, que basicamente fala o seguinte, que o clube mandante, né, ele tem o direito de transmitir o seu jogo para quem ele quiser, tá? E ele não precisa pedir a CBF para que possa transmitir suas partidas. O que acontece é o seguinte, sexta-feira teve o arbitral, e nesse arbitral a CBF definiu algumas coisas em acordo, né, com os clubes. Entre esses acordos foram estabelecidas os valores das cotas. Então deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, qual foi o valor pré-estabelecido pela CBF na questão das cotas, tá? Até chegar na final, cujo valor vai ser de 250 mil por participar na final. Quem for campeão vai ganhar pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 300, tá? Então, o total aí que o clube vai faturar durante a competição chega a 2 milhões e 600, tá? Pois bem, nesses valores que estão aí colocados, estão incluídos a questão da transmissão, de quanto o clube vai ganhar pela transmissão do campeonato, tá? Então, o que é que acontece? O clube, ele, para acertar com alguma emissora, ele primeiro tem que pedir o aval da CBF, porque a CBF se predispôs a pagar esses valores, que é a premiação, a pagar passagem, a pagar hotel, a pagar os gastos, né, com arbitragem. Então tudo isso está incluído nesse pacote aí. Então se um clube quiser, por conta própria, transmitir o seu jogo sem o aval da CBF, ele vai perder todos esses direitos, todas essas mordomias dadas pela confederação. Tanto é que é verdade
que um repórter exatamente daqui, né, o Paulo Mota, ele colocou exatamente isso no seu Twitter. Sobre a transmissão, a informação que tenho é que foi decidido no Conselho Técnico, que é o Conselho Arbitral da CBF, que os direitos de transmissão serão negociados pela entidade e não pelos clubes. Aí um repórter lá de Alagoas, né, que cobre o ASA, ele falou ainda mais, que a CBF, né, Kaique Ronald, o nome do repórter, a CBF ainda não liberou as transmissões independentes na Série D. Mesmo sem uma emissora oficial definida, os clubes foram avisados de que, se transmitirem por conta própria ou vender os direitos, perdem a cota de 458 mil e os auxílios de logística. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do ASA, André Chalub, não sei se é assim o nome dele, né, que pronuncia, na noite desta segunda-feira, ou seja, ontem, tá? Quem é André Chalub? Vamos lá. André Chalub, ele é vice-presidente, né, do ASA. O presidente do ASA é o Rogério Siqueira. Ele foi aclamado para ser o representante da Série D na Comissão Nacional dos Clubes, que é um órgão que faz reuniões, né, para decidir a organização do campeonato, as coisas da arbitragem, enfim. Então, cada divisão tem o seu representante. A Série A parece que tem 2 representantes, a Série B parece que tem 2 representantes, enfim. A Série C e a Série D tem um representante. Então, os clubes, eles são representados por um dirigente de algum clube dessas divisões. Então, no caso da Série D, o presidente do ASA, que já foi o ano passado, novamente foi escolhido para representar todos os 64 clubes da Série D. E esse senhor, o Rogério Siqueira, ele elogiou o valor das cotas que foram estabelecidas para esse ano. Então ele falou, por exemplo, que em 2018 o ASA não tinha nenhum recurso da CBF. Em 2022 esse recurso aumentou de 0 para 120 mil, né, para os clubes participarem, e 30 mil a mais para quem fosse para a segunda fase. Já em 2023, o que era 120 mil, segundo ele, passou para 300 mil. E o ano passado foi de 300 mil para 400 mil, tá? E esse ano ele aumentou, né, de 400 mil para 450 mil. E aí, segundo o presidente do ASA, esse incremento está acima da inflação. Então ele diz aqui: parabéns ao presidente Edinaldo pelo que o senhor tem feito pelo futebol brasileiro. Vê que negócio tosco, né? Então, o cara que é o representante dos clubes na Série D, é ele que é o que representa os direitos, né, dos 64 clubes da Série D, tá batendo palma para Edinaldo Rodrigues. Então, não tem como um negócio desse ir para frente, né? Não tem como ir contra o sistema, entendeu? Então, resumindo aí, a CBF está ameaçando os clubes que se rebelarem, né, de não aceitar as regras do jogo, né? Ou seja, de querer transmitir por conta própria os seus jogos sem o aval dela. Ela simplesmente tá dizendo, ó, beleza, tu quer transmitir teu jogo, então transmite aí. Agora tu vai arcar com as despesas todinha do campeonato, tá? Eu não vou pagar mais nada a tu. Quem é que vai fazer essa loucura, né? Nem o Santa Cruz tem condição disso, né? Por mais que seja o clube que tem maior representatividade, maior torcida disparada, mas não tem como marcar com tanta despesa em um campeonato que todo mundo sabe que é deficitário. Então, resumindo a história, estamos de mãos atadas. Então vamos esperar. A boa vontade
se bem que não existe, né? Da senhora CBF, do senhor presidente Edinaldo Rodrigues, para permitir ou então negociar alguma emissora para transmitir, porque o canal GOAT ele não quer, né, transmitir o campeonato, ele só quer transmitir alguns clubes que eles veem que vai ter retorno em termos de audiência, e o Santa Cruz é um desses clubes, tá? Então esse imbróglio aí vai demorar a acabar, tá? Ano passado mesmo a transmissão só foi permitida já próximo do final da primeira fase, né? Então, boa parte do jogo da primeira fase ninguém viu. Foram as escuras, realmente. Bem, continuando aqui as notícias, foi divulgado, né, no bid da CBF, a rescisão de Everton Senna. Nenhuma surpresa, né? Quem acompanha aqui o canal no Instagram, eu coloquei uma lista lá que foi meu amigo Oséias, né, do canal 3 de fevereiro, que divulgou exclusivamente, e o Everton Senna estava nessa lista como rescisão, tá? O cara mal jogou. Outro que também jogou bem mais do que Everton Senna, mas não teve tanta minutagem, foi o Túlio. Alguns torcedores tiveram exatamente uma surpresa, né, ao ver o nome do Túlio aí incluído, né, nessa rescisão, mas o Túlio, a verdade é que ele não se firmou, né, no profissional. No sub-20 até que ele fez gol, participou de Taça São Paulo 2 vezes, mas na verdade que no profissional ele não vingou. E, ao meu ver, todo respeito, desejo sorte aí, o jogador é novo, pode vingar em outro clube, mas no Santa Cruz realmente ele não agradou muito não, embora parte da torcida defendia a permanência dele, né, e comparando ao Tanque, Eduardo Tanque, que não agradou ninguém, questionar, pô, como é que a SAF não investe em Túlio, mas prefere manter Eduardo Tanque, né? Eu também não concordo com o Eduardo Tanque ficar aí, mas como o dinheiro é dos investidores, eu acredito que Eduardo Tanque não vai ficar muito tempo, tá aí como moeda de troca, foi uma negociação aí. O Túlio, para mim também não achei mal coisa ele ter rescindido o contrato, não via ele como jogador para evoluir no Santa Cruz. Talvez ele evolua em outro lugar, mas no Santa Cruz eu não via não, tá? Então para mim não foi nenhuma surpresa nenhum desses dois. Então, continuando aqui, o Gerailton, ele do podcast, né, 1285, colocou no seu Twitter ontem que o Vitinho, que é um lateral esquerdo que tá no CRB e que a torcida do CRB o detesta, né, não vem mais. Então, esse jogador estava realmente em negociação, o Santa Cruz demonstrou interesse, mas aí o negócio esfriou e parece que foi o jogador que desistiu de vir. Então, eu não sei se ele percebeu que a torcida do Santa Cruz estava meio desconfiada, não estava muito afim. E é um jogador assim que teve uma lesão grave, né, no ano de 2024, mais precisamente em março, né, do 2024, se recuperou, mas parece que não recuperou o futebol de antes, né? Ele era titular no CRB, depois da lesão perdeu a vaga e parece que não caiu no gosto da torcida lá. Então esse jogador está descartado. Com isso, lembrando que o Rodrigues, que é o titular da posição, não está agradando, tá? Não está sendo um jogador muito confiável. E o reserva imediato dele, que é o Vinícius Silva, que foi trazido pela SAF, foi um dos jogadores, foi o primeiro, na verdade, né, investimento da SAF. Ele se machucou e, embora tenha tido poucos jogos, e não agradou também não. Mas a questão é que ele se machucou. E assim eu soube que a lesão dele não foi besta. Então ele vai passar quase um mês praticamente
para poder entrar em forma e se condicionar para poder jogar. Então é praticamente a primeira fase, né, da Série D. Série D, que é um campeonato muito curto. Então a direção de futebol aí, o clube, tá vendo aí a possibilidade de trazer outros lateral para poder contar aí para alguma emergência, o Rodrigues tomar algum cartão, né, ser suspenso, enfim. Ou então eles vão rescindir, né, em comum acordo com o Vinícius Silva e vai trazer, né, outro lateral esquerdo aí para o seu lugar. Surgiram dois nomes, que é o Juan Tavares. Juan Tavares, ele estava jogando, né, tá ainda, né, na Inter de Limeira. E esse jogador é novo, né, tem 22 anos, jogou aqui, todo mundo conhece o Juan Tavares. Ele tem 82 quilos, é canhoto, 1,79 m, né? Ano passado exatamente fez 12 jogos, né, no Santa Cruz. Lembrando que o Juan Tavares, ele começou, né, como titular no Santa Cruz, mas acabou perdendo a vaga, né, de titular para o João Pedro. João Pedro não, desculpa. Para o João Vitor, né, que era o lateral que veio do Retrô, que era muito mais defensivo do que um lateral que apoiava, como é o caso do Juan Tavares. Então, olhando aqui o mapa de calor dele, o Juan Tavares, ele apoia muito, né, como você pode observar, mas também ele defende também. Então é um lateral bem mais equilibrado. E ele tem jogado na Inter de Limeira, né? Na maioria dos jogos ele tem sido titular, embora no último jogo, né, da Inter de Limeira, pela Copa do Brasil, ele não foi titular, tá? Então, eu particularmente é um jogador que, assim, eu não confio muito. Ele não é ruim, mas assim, eu não acho ele um lateral confiável. Não, aqui ele começou até bem, mas depois o jogo dele caiu, né? Outro que também é conhecido é o Natan. Natan, ele jogou no rival, né? Nosso rival, o time lá da Abdias. Tava no Atlético, quer dizer, tá no Atlético. Atlético que foi o time, né, do Vinícius Diniz. Diniz era um dos donos da SAF. Esse lateral, ele tem 26 anos, é bem mais experiente do que o Tavares. E ele, esse ano, fez 11 jogos pelo Atlético e só colaborou com uma assistência. Chama a atenção desse jogador, né, o Natan, que ele não é titular lá no Atlético não, tá? Você pode observar que a minutagem dele é baixa. Então ele não tem sido muito utilizado no Atlético. Tanto que na estatística aqui do SofaScore, olha o mapa de calor dele como é muito pouco. Então é um jogador que mal tem sido utilizado. Então eu acho que esse Natan, surgiu esse nome aí, eu acho pouco provável que esse Natan venha, tá? Porque não faz muito o critério da SAF não. A SAF ela usa mais jogadores que estão realmente jogando, tá? Então esse Natan, a meu ver, ele não vem não, tá? Então são especulações, tá certo, galera? Então me diz aí o que é que tu achou, né, dessa possível vinda aí do Juan Tavares, desse Natan também, né? São os dois nomes que estão sendo falados. Me diz também o que é que tu achou desse imbróglio aí da CBF de não liberar as imagens dos jogos. E não deixa de dar o like, de compartilhar esse vídeo para algum amigo e de se inscrever no canal, que é muito importante para mim, beleza? Em breve vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.